de hoje, vamos falar sobre principais patologias em pediatria. Já se sabe que as crianças, nos seus primeiros anos de vida, é natural desenvolver certas infecções, certas patologias. Logicamente, existe o limite dessa naturalidade, devido ao próprio sistema imunológico ser imaturo. Para que possamos passar e superar essa fase com menos transtorno, com mais tranquilidade, é importante adotar certos hábitos, né? O parto normal, quando possível, ele já é uma contribuição. Por quê? Durante a passagem da criança no canal vaginal, ela já tem contato com algumas bactérias, ajudando ela a desenvolver resistência. Amamentar também é fundamental. Através da amamentação, a mãe transfere substâncias como anticorpos para a criança, né? Por isso se aconselha, né, a Organização Mundial de Saúde aconselha o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e como fonte complementar até os 2 anos. Caprichar na introdução alimentar, oferecendo alimentos saudáveis, hortaliças, legumes, frutas, carnes, né? Ter um cardápio bastante variado para a criança também é importante. Através desse cardápio, a criança vai garantir suas fontes de energias, vitaminas e minerais e trazendo aí uma saúde exemplar para o seu filho. Ensinar boas maneiras, como lavar mãos antes e depois das brincadeiras, antes de se alimentar, após o uso do banheiro, também são formas de preservar o surgimento de certas infecções, né? Quando o seu filho começa a frequentar a escola, esses hábitos já devem estar muito bem orientados, né, para ele, né, para que quando ele esteja longe dos alcances dos seus olhos e da orientação, ele possa ter esses hábitos sozinho, né, instintivos. Vamos começar a falar da primeira patologia que foi selecionada para discussão na aula, seria a bronquiolite, né? Então, a bronquiolite nada mais é que uma infecção dos bronquíolos, né? Uma infecção viral, que tem por característica acontecer no inverno, tá? Sua causa, como já disse, é o vírus, né? Mais comum aí o vírus da influenza e o adenovírus. O adenovírus e a influenza tem como as causas dos vírus mais comuns, né, para causar a bronquiolite. E os sintomas, né, as manifestações clínicas se baseia em tosse, infecções como faringite, a criança ela perde o apetite, né? Obstrução das vias aéreas por conta da secreção acumulada que obstrui as vias aéreas e acaba bloqueando aí a passagem de ar, né? Então, o abatimento da aleta nasal, que a gente fala que é a asa nasal, ela é uma característica por conta da dificuldade respiratória. O tratamento ele é medicamentoso na sua grande maioria, né? Conforme a agressividade da doença, esse medicamento pode ser até mesmo por via endovenosa, tá? E hábitos como utilizar umidificadores. Aqui nós temos uma imagem de como seria um bronquíolo normal, né? Ali cor de rosa, limpo, livre, e o bronquíolo que está com esse processo infeccioso, né? Junto também com a secreção, com o muco que
faz essa obstrução. A enfermagem tem por cuidados observar a oxigenoterapia, seu efeito, se está sendo positivo. Medicações endovenosas também devem ser vistas, como também outras medicações de outras vias, né? Mas a endovenosa tem por característica ali um tempo, né, que ela vai estar percorrendo. Verificação de sinais vitais conforme prescrição médica. É bom deixar o decúbito elevado para facilitar essa respiração, né? Sempre observando a permeabilidade das vias aéreas e estimular a espirometria de incentivo, que é como se fosse um treinamento, um exercício respiratório, onde se assopra um equipamento, né? E geralmente tem umas bolinhas, né, que elas vão ficar flutuando conforme a força da sua respiração. Alergia também é uma outra ocorrência muito comum entre as crianças, né? Muitas das vezes tem várias causas, né, vários fatores que irão desencadear essa alergia, né? Temos as de origem alimentar, né? Alguns por proteína, conservantes, corantes, que pode causar dores abdominais, coceiras, erupção na pele, dificuldade respiratória, né? Leite de vaca, clara de ovo, soja, trigo, peixe também pode ser outros ingredientes que pode causar reações alérgicas, né? Que em alguns casos pode até apresentar sangue nas fezes, né? Então, conhecendo o causador das crises alérgicas, o tratamento consiste em retirar esse alimento da dieta, né? Se é uma criança que se alimenta por amamentação, né? É importante que a mãe também retire esse alimento da sua dieta, porque todos os alimentos consumidos pela mãe, ele é repassado para o leite materno, ok? Quando se trata de alergia respiratória, ela pode se manifestar como uma rinite, com coriza e espirro, ou até mesmo com asma, né? Onde tem o acometimento dos brônquios, causando dificuldade respiratória, o chiado no peito, tosse intensa, desenvolvendo aí complicações um pouco mais agressivas, né? As causas dessas crises também podem ser diversas. A grande maioria está correlacionado com ácaro, né? E sabendo que ácaro pode estar presente em cortinas, cobertor, tapete, o ideal é que se retire esses itens aí do convívio dessa criança. Picadas de inseto também é um potencial desencadeador de alergia. Nesse caso, como é uma situação um pouco imprevisível, né? Controlar aí o contato da criança com o inseto, então é interessante já solicitar um aconselhamento médico de um possível antihistamínico quando houver aí o contato da criança com este inseto. Infecção de ouvido, também chamada como otite, né, a terminologia correta, né? Então, a otite, ela acontece quando há acúmulo de secreção no canal auditivo e esse acúmulo pode ser após ou durante gripes e resfriado. Crianças que amamentam, dependendo da posição, né? Se tiver hábito de amamentar sempre na posição horizontal, 100% horizontal, tende a acumular esse leite no canal do ouvido, né? E assim propiciando a proliferação de bactérias e
desenvolvendo a otite, tá? Geralmente ela pode se manifestar uma vez até os seus 5 anos, tem crianças que com mais frequência, outros com menos, né? Pode exigir tratamento com antibiótico, né? E quando a criança ainda não consegue se é, comunicar, falar aonde e o que exatamente está doendo, a criança, como em qualquer outro tipo de dor, ela sempre vai se manifestar através de choro, de inquietação, febre, né? Então é sempre importante estar atento a esses comportamento da criança, né? Uh, Existem quadros brandos da otite, né? Que é uma situação mais leve, que geralmente ocorre devido ao excesso de umidade, né? Então, secar os ouvidos sempre que tiver o contato abundante com água é uma forma de diminuir essa ocorrência. Uma situação também muito bacana a se levar em consideração é o uso de cotonete, que é contraindicado. O cotonete, na verdade, ele empurra a cera do ouvido para dentro, né, para o tímpano, e assim diminui a proteção do conduto auditivo. Infecção de garganta, outra infecção muito comum nas crianças, pode se apresentar com a falta de apetite, né, que é a anorexia, febre alta, né, geralmente caracterizada por infecções da faringe e das amígdalas, né, que tem como principal agente causador vírus ou bactéria. Quando viral, ela tende a ser mais frequente em crianças até 2 anos, né? Geralmente isso acontece por contato com salivas contaminadas ou outras secreções contaminadas, né? Geralmente tem esse incômodo, nessa dorzinha aí durante esses 3 dias, e o tratamento se baseia com o controle dos sintomas, então analgésicos e antitérmicos. Essa doença tende a regredir espontaneamente, tá? Já com 3 a 6 anos, já é mais frequente a infecção por bactéria, então a infecção bacteriana. E nesse caso já é necessário o uso de antibióticos. E em situações onde esses episódios são recorrentes, então isso quer dizer o quê? Que existe vários episódios de infecção de garganta durante aí em curto período de tempo. Então, pode ser indicado a retirada, a extração das amígdalas. Então, como dito aí, então a infecção das amígdalas, conhecido como amidalite, né, pode estar associado com infecção em outros locais, como da faringe, no caso aí a faringite, podendo ser por vírus ou bactéria, como dito aí na infecção de garganta. E os sintomas, manifestações clínicas pode ser hipertermia, que é a febre, anorexia, que é a falta de apetite, halitose, característico por conta da infecção, a respiração pela boca tem de se apresentar de uma forma muito irritante, ok? A orofaringe, que é a região aqui lá no final da língua, e costuma ficar bem avermelhada, edemasiada e com presença de secreção, exudato aí como dito, tá? O tratamento se baseia em tratar os sintomas, que é o analgésico e o antitérmico, e o antibiótico aí para tratar a infecção. E as cirurgias, se for necessário, em casos graves e com bastante recorrência. Aqui nós temos uma imagem de uma garganta normal e de uma garganta com as amígdalas inflamadas, né? Então ela fica edemaciada, né? Toda essa região fica bem comprometida e dolorosa.
A enfermagem se baseia em oferecer o conforto para esse paciente, minimizar os sintomas que for apresentando, né? Aí a febre, a dor, através das medicações que devem ser prescritas pelo médico. Se for necessário, administrar nebulização, sempre incentivando a ingesta hídrica, ok? E, como dito, o uso do analgésico e antitérmico se necessário. A faringite, a inflamação da faringe, como nós vimos aí, ela pode estar associada com a amidalite também. Temos aí como agentes causadores mais comuns Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, febre reumática, glomerulonefrite aguda, que são não necessariamente doenças, né, infecciosas ali da região oral ou próximo, mas que pode manifestar a faringite, tá? Sintomas, manifestações clínicas comum: cefaleia, mal-estar, falta de apetite, que é a anorexia, a ronquidão, né? Então, isso é muito comum também na faringite, aí, por estar próximo à laringe, onde se apresenta aí as cordas vocais. Tosse, dores, vômito, né? Dores abdominais, vômito, inflamação, né? Então, todo aquele sintomas de infecção, né? Edema, vermelhidão, que é o eritema, são presentes nessa região, ok? O tratamento se baseia também em minimizar os sintomas através de analgésico e o antitérmico e o uso do antibiótico para a eliminação do micro-organismo. A assistência à enfermagem se baseia em aliviar os sintomas, onde vai ser optado pelo uso dos medicamentos conforme prescrição médica, alimentos que causam menos desconforto na hora da deglutição, também é uma forma de aliviar os sintomas e os desconfortos, né? Aplicar compressas mornas na região do pescoço também pode trazer um alívio, podendo ser utilizado também em casos de amidalite e laringite. A ingesta hídrica, como sempre, vai estar presente em qualquer tratamento, né, infeccioso, considerando aí a perda de líquido importante, principalmente com os episódios de hipertermia, que é a febre, ok? E dieta branda e líquida. A laringite, como eu falei para vocês, podendo ser causada por agentes virais, podendo se manifestar através de odinofagia, que é a dor ao engolir, muita indisposição, episódios de febre, congestão nasal, a ronquidão aqui vai ser bem importante, a pessoa fica realmente rouca, sem voz, como eu disse, é na laringe que se encontra as cordas vocais, pode apresentar dor de cabeça e coriza. O tratamento também pode ser utilizado os umidificadores de ar, muito líquido e as medicações, se necessária, conforme prescrição médica. Tem outras doenças que podem também aparecer na infância, como catapora, cachumba, rubéola, sarampo, que são doenças causadas por vírus, transmitida através de saliva, né? Que pode se desenvolver dentro de 5 a 14 dias e podendo entrar em remissão espontânea, né? Isso que quer dizer através de que ela pode ir se amenizando, né? O tratamento consiste no alívio dos sintomas através do analgésico e antitérmico e na prevenção de complicações como pneumonia, que é uma situação que pode acontecer no caso do sarampo, né? Uma forma importantíssima de prevenção
é com a vacina, que é a tetraviral, que através de uma dose já se previne contra todas essas doenças. Bom, cada uma dessas patologias tem as suas particularidades, né? Então, podemos ter sintomas como febre, prostração, manchas no corpo, tosse, coriza, falta de apetite. Então, esses são alguns sintomas que devem ser observados e relatado ao pediatra, né? Como são doenças que podem ser contagiosas, então é importante restringir o contato com outras crianças para prevenir aí as transmissões, tá? Outra alerta importante é que a mãe pode transmitir a rubéola para o filho durante a gestação e podendo até trazer complicações no desenvolvimento desse feto, né? Então, mulheres que pretendem engravidar, que está se preparando para uma gravidez planejada, é importante fazer a detecção dessas doenças para saber se ela é imune a esses problemas. Refluxo. Refluxo também é uma situação muito importante, principalmente no primeiro ano de vida, está correlacionado com a imaturidade do sistema digestivo, ok? E ocorre quando o alimento chega no estômago e volta para o esôfago, né? Então, a criança ela ingere o alimento e ele chega no estômago, volta para o esôfago, né? Nesses primeiros meses de vida, que é os meses onde a criança se alimenta predominantemente por líquido, esses episódios de refluxo acaba sendo mais intenso, né? O importante é saber que essa situação tende a ser resolvida com o passar dos meses, à medida que os alimentos sólidos forem introduzidos na dieta dessa criança, né? Algumas situações podem ser adotadas para minimizar esse desconforto, que é amamentar em posição vertical, não exagerar na quantidade de leite, colocar a criança para arrotar no colo em pé, né? Pode minimizar esse desconforto, né? Em casos muito complicados, aonde essa criança pode estar no episódio de perda de peso, quando nessa fase o que se espera de normal é o contrário, né, o oposto, que é o ganho de peso, onde o risco de broncoaspiração também é acentuado, então pode ser introduzido medicamentos para auxiliar e acelerar a maturidade desse sistema digestivo que está imaturo. Verminose, né? Então, é uma situação de certa forma mais controlada nos dias atuais. Vai ter episódio em regiões onde não se trabalha com saneamento básico, com orientações de higiene, né? Os sintomas, eles são visíveis nas fezes, aonde se identifica o parasita. Desta forma, o exame das fezes é o essencial para o diagnóstico dessa situação, dessa doença, né? O exame de sangue também pode ser necessário se houver a manifestação sistêmica desses parasitas, né? O medicamento utilizado para o tratamento são os antiparasitários específicos para aquele parasita que tiver presente, que vai ser identificado através do exame laboratorial, ok?
Os cuidados na prevenção dessa situação, dessa patologia, é literalmente a higiene pessoal, os hábitos de higiene, né? Onde situações como lavar a mão após brincar, após brincar no chão, água filtrada, né? Os alimentos muito bem higienizados, né? São formas de prevenir aí a verminose. As pessoas que manifestarem aí com a verminose podem apresentar dores abdominais, cólicas, náuseas, vômito, diarreia, perda de peso, anemia, febre e quadros de dificuldades respiratórias. Outras prevalências da infância são as piodermites, que são infecções na pele, né? Temos aí o impetigo, que uma das formas dessa infecção da pele na parte superficial, né? Caracterizando como uma infecção purulenta, e é uma das mais frequentes aí das infecções de pele, né? Podendo ser classificado como impétigo bolhoso e impétigo não bolhoso. Aqui nós temos uma imagem basicamente de como seriam essas manifestações. Então, a forma de transmissão através de focos colonizados dessas bactérias na região da narina, né, pertencente ao próprio paciente. Muitos deles eles são assintomáticos, né, sendo a grande maioria da população portadora do Staphylococcus coagulase, que é o que pode manifestar essa doença, tá? Então, as mãos são o principal meio de transmitir a doença, né? E a fonte mais comum de propagação de epidemias são as lesões supurativas, que é as lesões que têm a presença abundante de secreção, e sendo essa secreção a principal fonte colonizadora desses micro-organismos, dessas bactérias, né? Então, fazendo o manuseio dessas lesões, tendo contato com essa secreção e não higienizando as mãos, pode ser transmitido para outra pessoa facilmente. Então, o impétigo não bolhoso inicia-se como uma pequena pápula avermelhada, né, eritematosa, nas áreas que for o foco, né, então nas áreas onde tem a presença da bactéria, né, então as áreas traumatizadas, né. Muitas das vezes se inicia-se essa manifestação após uma picada de inseto, onde faz com que esses micro-organismos caiam na corrente sanguínea, né? E aí, na sequência, ela vai desenvolver como uma crosta nessa região, né? Um pouco úmida, como eu disse, é essa umidade que vai ser o grande facilitador da transmissão, tá? Pode ser acompanhada por sinais sistêmicos, né? Sistêmico quer dizer que pode desenvolver febre, anorexia, e não apenas o local que é essas lesões, né? Em alguns pacientes pode apresentar adenite satélite, que é uma forma de, vamos dizer, arranhões, aquela lesão que não chega a ser bolha, mas também não é um corte, porém ela é bem específica aí nesse momento aí, nessa complicação aí do impétigo não bolhoso. Pode ser utilizado antimicrobianos tópicos, né? Então pomadas,
ou cremes, enfim, os antibióticos em creme para controlar aí essa manifestação. A outra forma de impêntigo é o bolhoso. Nesse caso, inicia-se com o surgimento de bolhas, surgindo na pele normal, sem no caso, não vai ser necessário ter uma porta de entrada como o anterior que nós falamos, que tem aí a picada de inseto e tudo mais, né? Não necessariamente vai ter a presença desse vermelhidão, dessa pele com característica alterada, né, que é o adenite satélite. Até coloquei ali um arranhões só para vocês terem uma semelhança, tá? E sua etiologia é especificamente pelo Staphylococcus aureus, tá? E o tratamento se baseia-se com o uso de antibiótico, que pode ser oral em alguns casos e também o local. Aí nós estamos observando como seriam essas bolhas e os cuidados que devem ser tomados para esse paciente. Então, lavar as mãos é um cuidado adotado, independente de qual patologia. Higiene pessoal deve ser ainda mais rigoroso, né? Sempre se preocupar e seguir rigorosamente os horários do antibiótico. Antibiótico é uma medicação que exige esse respeito nas suas tomadas, né? Então, na sua frequência, tá? E o uso das pomadas conforme prescrição médica. Escabiose, conhecida como sarna, né? Então, também é uma doença parasitária causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei, né? Uma doença muito contagiosa, transmitida por contato interpessoal. Isso quer dizer o quê? De pessoa para pessoa, contato direto, né? Ou até mesmo através do compartilhamento de itens pessoais, né? Pode também ser uma das formas de transmissão. As manifestações da escabiose seria o prurido intenso, que é o que? A coceira, né? Geralmente ela tende a se intensificar durante a noite, né? E que a pele, né, ela fica um pouco extremamente irritada na região que está acometido, onde esses parasitas estão se proliferando e cria-se túneis sobre a pele, né, que é o local onde esses parasitas estão se proliferando, tá? Existem alguns locais que são mais preferível, né, vamos dizer assim. Então, região de abdômen, flancos, baixo ventre, umbigo, pregas das axilas, cotovelos, punhos, espaço entre os dedos das mãos e sulco entre as nádegas, né? São alguns lugares mais comuns de aparecer essas manifestações. O tratamento se baseia na aplicação de medicamento no local uh, da manifestação e espalhar essa medicação por todo o corpo também, tá? Isso é importante ser feito. Se faz a primeira série de tratamento, que leva em torno de 7 dias, mais ou menos, depende aí da medicação, da loção, e depois se repete, conforme a prescrição médica, se repete novamente esse ciclo de tratamento no intuito de atingir aqueles parasitas que estavam dentro do ovo e estão se manifestando, né? Estão saindo desse ovo, tá? Os medicamentos, eles também podem ser utilizados para aliviar essa coceira, né? Porém, esses medicamentos que aliviam esse prurido não vão curar, né?
O tratamento também pode ser por via oral, caso o tratamento local não estiver funcionando, ou até mesmo pode ser utilizado os dois, dependendo da situação. Deve-se evitar o compartilhamento de roupas pessoais, né? Para que não se tenha a transmissão. Roupas de cama, toalha deve ser trocado diariamente, tá? Prevenindo aí a manifestação, transmissão e a piora da situação, ok? Unhas também devem ser bem escovadas, se tratando que vai ser um dos principais reflexos para amenizar aí a sensação de coceira, né? Utilizar as unhas para coçar, né? Então, tendo aí essa higiene acentuada com as unhas também é importante. Pediculose, mais conhecido como piolho, né? A manifestação dos piolhos, né? Então, é uma doença da cabeça, uma doença parasitária, né? Tendo como nome técnico piolho, Pediculus humanus varcapitis, né? Que atinge principalmente criança, meninas, é as mais atingidas, vamos dizer assim, né? As mais preferidas, por conta do cabelo grande, tá? E é uma doença transmitida por contato interpessoal. Então, contato direto, pessoa a pessoa, ou com compartilhamento de utensílios, como boné, escovas e pentes de cabelo das pessoas contaminadas. Então, as manifestações se baseiam num prurido intenso do couro cabeludo, então uma coceira muito intensa, né, que pode ocasionar lesões, e essas lesões podem levar a infecções secundárias, que seria o quê? Existiu, né, houve aí uma lesão por conta do excesso, né, do uso da unha aí no couro cabeludo, e essa lesão foi uma porta de entrada para outras manifestações de micro-organismo, desenvolvendo outras infecções, tá? Uh, Bom, geralmente o início da doença é com as manifestações de uma quantidade pequena de parasitas, então dessa forma é fácil de controlar. Porém, pessoas com mau hábitos de higiene e etc., essa quantidade pode aumentar drasticamente, né? E aí fica ainda pior o controle, né? O diagnóstico é realmente observar a presença do parasita, das lêndias, que nada mais é que os ovos desses parasitas, né? Que deve ser removida fio a fio. Então, existe tratamento com a aplicação do medicamento específico diretamente no cabelo, que deve ser repetido conforme o fabricante. Então, geralmente, após 7 dias, deve repetir a dosagem aí da aplicação. Existe medicamentos via oral, que é por dosagem única, também muito utilizado, né? E em alguns casos faz a associação das duas formas de tratamento, tanto a oral quanto a local, né? É importante sempre lavar a cabeça, utilizar o pente fino para auxiliar na retirada desses piolhos. A lêndia, por ser menor, ela não consegue sair com a passagem do pente fino. Então, uma dica fazer uma misturinha com vinagre e água, então uma misturinha, quantidade de partes iguais, né? Embebeda o cabelo meia hora antes e depois inicia-se a retirada das lêndias. As crianças que têm por histórico aparecerem frequentemente
com piolhos, né, na cabeça. Recomenda-se que essa criança se mantenha com cabelos curtos. Diariamente, a mãe deve olhar a cabeça em busca de novos parasitas, utilizando aí o pente fino, né? Meninas devem ir com os cabelos presos para a escola, né? E a escola também é orientada a comunicar os pais quando tiver aí a presença de algum aluno com piolho na sala de aula, né? Desta forma, os outros pais que muitas das vezes nem têm o costume de olhar a cabeça da criança, né, por nunca ter tido esse episódio no seu filho, eles possam criar esse hábito e assim controlar aí a recontaminação e transmissão, enfim.